irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Tenho sido desafiado grandemente nesse processo de lidar com o livro de Gênesis. Não por ser o livro de Gênesis algo misterioso ou problemático, mas é porque é um desafio lidar com esses momentos onde Deus mostra o seu caráter e mostra também o caráter do homem. E algumas vezes a gente lida, como por exemplo com esse capítulo 17, e parece que a gente já sabe tudo o que tem aqui nesse capítulo 17, já sabemos a narrativa, o que está acontecendo, e passamos por ele como se nada estivesse acontecendo ou não tivesse nada a ver conosco. E eu tive esse momento de crise essa semana. Mas o que está aqui nessa imagem revela, depois de muitos minutos ou horas de dúvidas sobre o que colocar de tema para esta mensagem. Que imagem colocar nesta mensagem que trata de um assunto que inicialmente não tem muita coisa a ver conosco. E depois de ler, reler e pensar e meditar em material que eu tenho estudado a respeito, pessoas, homens crentes que escreveram sobre isso, minhas próprias reflexões, eu decidi colocar essa imagem aqui. Quantos já fizeram isso com o seu pai? Ou com o seu filho? Eu andei um bocado no pé do meu pai. Ele tinha muito a praia lá no Rio e era comum a gente ir para a beira da água, onde a areia era mais fofa. A gente subia no pé do meu pai, eu e minha irmã, e logicamente um de cada vez, né, senão ia faltar pé. E caminhávamos ali com meu pai andando na areia. Acho que eu fiz isso com os meus também. Fizemos isso com Davi e com Lu. E a ideia então que fica estou sendo conduzido. Eu estou caminhando, mas alguém está dando os passos por mim. Eu estou apenas sob os pés daquele que anda comigo. Certamente ali meu pai me ensinava a andar em segurança naquela areia fofa. Obrigado, meu irmão. Naquela areia molhada, fofa da água que acabou de voltar da onda, né, que subiu até ali a beirinha da praia e voltava, ela ficava bem molhada. Ou mesmo na areia seca, muito fininha a areia lá do rio. E a gente andando seguros ali, agarrado nas pernas do pai, mas em cima do pé do pai. Eu vejo Abraão nesse processo todo, desde a saída de Ur, desse jeito. Em cima dos pés do pai. Sendo chamado à fé, o nosso pai da fé em treinamento, como estamos chamando ou afirmando. E na maioria das vezes que Deus disse para Abraão: vai, Abraão, você já sabe para onde ir. Era Deus andando e Abraão, ou Abraão ainda com os pés em cima dos pés de Deus. Tamanhas limitações, as fragilidades, os medos, os muitos momentos de silêncio de Deus diante de tanta desobediência, teimosia, obstinação de Abraão. Nós estamos lidando então com esse processo de crescimento na fé de Abraão. E agora chegando num momento derradeiro na vida do nosso querido Abraão. Ele continua caminhando sob os pés do Senhor. Mas agora parece que Deus diz: desce daí. Quero ver você andando sozinho um pouco. E é o que acontece no nosso texto. Vamos então ler dos versos 1 até o verso 27 do capítulo 17 de Gênesis. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse:
De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos ou 8 dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão, ou Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abrão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abrão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Amém? Vamos orar então, para que esse amém seja mais consistente. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por podermos continuar caminhando na fé com Abraão. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a perceber, ó Pai, a Tua mensagem, ó Pai, a Tua palavra para nós nesta noite. Fala conosco, ó Deus, ajuda-nos a ver nesta passagem o princípio, ó Deus, de obediência que aqui está implícito, ó Pai. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse processo aqui de caminhar sobre os pés do Pai, que Abraão vem, ou que vem acontecendo com Abraão nesse processo desde sua saída de Ur, envolve muita paciência da parte de Deus. Envolve muita disciplina também, nós temos visto. Deus
não apenas treina Abraão nesse processo de crescimento na fé, tendo em vista o que vai acontecer lá em Gênesis 22, a necessidade de um Abraão maduro na fé. E esse processo de crescimento, como temos falado nos últimos domingos, não é simples. Crescer dá trabalho. Crescer espiritualmente não seria diferente. Então, nesse processo de caminhar com Abraão, ou Abraão agora, houve muita paciência da parte de Deus, correção, disciplina. Algumas vezes, Deus andando para Abraão. Outros momentos, ou em todo o tempo, Deus andando com Abraão. O fato é que estamos diante de mais uma fase importante e determinante nessa caminhada na fé de Abraão. Embora pouca coisa a gente tenha de novo aqui, de novidade, certamente vocês já leram, sabem do que se trata esse capítulo 17, a gente precisa lembrar que o que nós lemos como uma história antiga, o que nós lemos como algo que aconteceu, e até numa primeira lida a gente pode pensar que tudo foi de uma vez, mas temos aprendido que não foi assim. Para Abraão levou um tempão. O que para nós é uma lida de um tempo de leitura de 1 minuto, para Abraão foram muitos anos de aprendizado, com momentos longos de indiferença ao aprendizado, de obstinação. Ao mesmo tempo também houveram momentos de temor, de arrependimento. Irmãos, foram 24 anos desde que Abraão deixou Ur, até esse momento aqui, na verdade, até o chamado divino, o chamado que Deus fez a Abraão, ocorreram 23 anos para o camarada começar a aprender a lidar com essas questões aqui, que estão sendo apresentadas, que a gente lê em 1 ou 2 minutos. Vamos tentar recordar um pouquinho. Depois que Abraão e Ló finalmente se separaram, porque Deus ordenou ao sair de Ur que Abraão deixasse a sua parentela, ele levou todo mundo, gato, cachorro, passarinho, o seu pai e Ló, seu primo, sobrinho. Ele finalmente, já depois de algum tempo, deixa Ló também. Vimos que Abraão derrotou aquela aliança do Extremo Oriente, lembram? Aquela aliança da pesada, um povo bom de guerra, lá nos capítulos 13 e 14. Deus fez um novo pacto com Abraão, ou renovou o seu pacto com Abraão ali. Ali ele toma conhecimento de que dele realmente viria, ou renova-se o conhecimento de que dele viria um libertador, ou melhor, um herdeiro. Nesse capítulo 15 a gente vê isso. Deus faz uma descrição exata da terra que ele ocuparia, que ele tomaria, dos versos 18 a 21 do capítulo 15, todo um zelo de Deus, um cuidado muito grande. Nesse processo nós vemos também Deus detalhando todo o destino da sua descendência, tudo isso acontecendo ao longo desses 24 anos, desde que ele saiu de Ur. E em particular, 13 anos antes de onde estamos aqui no capítulo 17, Abraão toma aquela decisão errada que vimos semana passada, uma postura passiva como marido, deu ouvidos às pressões de Sarai, cedeu à ansiedade, às imposições, fruto da ansiedade, ou frutos, da ansiedade de Sarai, toma aquela péssima decisão, segue o conselho da sua esposa naquele momento, e dão um jeitinho de arrumar um herdeiro com a serva egípcia, que já foi o desdobramento da decisão errada que Abraão teve de sair da região de Canaã por causa da fome e descer até o Egito. Surgiu ali uma escrava egípcia que deu todo o ambiente todo o suporte para a iniciativa pecaminosa e ansiosa de Sarai, que trouxe tantos desdobramentos difíceis para a família. 13 anos antes dessa decisão errada de Abraão e Sarai, e o nascimento de Ismael, Deus vai ali com maior paciência e interfere na vida de Agar, que fugia para o Egito, e vimos que nesse processo aí, todo aquele tempo de silêncio de Deus, nesse intervalo entre Abraão assumir
as ansiedades de Sarai e Sarai sair fugindo para o Egito, Deus silenciou-se, e a gente vê que Deus nesse silêncio foi tratando, foi medindo ali, ou ilustrou esse silêncio, as consequências de Abraão e Sarai servirem a Deus no poder da carne. Isso não funciona. Servir a Deus, mas na carnalidade, tomando decisões carnais para justificar as suas ações aparentemente religiosas ou espirituais. Deus não tem prazer nisso algum. Aquele agir presunçoso de Sarai e a passividade de Abrão, Deus não se alegra com isso, e houve um silêncio bem grande nesse período. O que vimos depois desses 13 anos, após o nascimento de Ismael, é que Deus volta a falar, e relembra pacientemente, pela terceira vez, Deus relembra a aliança que fez pela terceira vez, desde Gênesis 12, versos 1, 2 e 3. Pela terceira vez, Deus relembra Abrão da sua aliança, e aqui Abrão no alto dos seus 99 anos, Deus fala com Abrão de novo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Irmãos, algumas coisas especiais estão acontecendo aqui. Primeiro, Deus volta a falar com Abrão. E volta a falar com Abrão com uma apresentação pessoal não conhecida antes por Abrão. Pela primeira vez nesse relacionamento Deus e Abraão, Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Deus, é mais ou menos como se Deus dissesse: Abraão, vamos crescer, meu filho. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E vou firmar definitivamente aquilo que você já ouviu há muito tempo atrás, mas até agora você está num processo de amadurecimento que já está na hora de crescer, descer do meu pé. E Deus diz: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É a primeira vez que Deus se identifica desta forma. Não que ele não fosse isso antes, mas nesse contato com Abraão. E Deus exige para o cumprimento da aliança a integridade por parte de Abraão. Algo que não foi um dos fortes de Abraão até aqui, integridade, né? Pelo que nós vimos até aqui. Né? E Deus agora exige de Abraão que ele ande segundo a sua vontade e seja íntegro. Depois disso, dessa chamada, desse aperto, para que ele saísse da meninice espiritual, apesar dos seus 99 anos, era hora de amadurecer, parece que isso ecoou de forma diferente dentro de Abraão. Esse prostrou-se que vimos aqui, ou que vemos no verso 3, já nos indica que algo está mudando dentro de Abraão. Prostrou-se rosto em terra. Ele já fez isso anteriormente. Quando ele chegou lá em Cádiz, descendo lá de Harã, antes de tomar a decisão estranha de ir para o Egito, achando que Deus ia abandoná-lo por causa de uma fome que estava acontecendo, mas Deus não deixaria de cuidar dele, estava debaixo de orientação e vontade de Deus. Ele ali, quando chegou em Cádiz inicialmente, ele montou um altar e adorou o Senhor. Depois, quando volta do Egito, depois daquele monte de lambança que ele fez com Sara, lembra, com Sarai, de dizer que era sua irmã e tal, e tudo mais, ele volta para Cádiz e restaura a adoração e adora o Senhor. Mas aqui é diferente. Aqui Deus fala com ele de uma forma, acredito que a maneira de Abraão lidar com esta proximidade de Deus, o fez perceber, e pela sua própria agora experiência, depois de 13 anos de silêncio, Deus falou com Agar, a escrava, mas não falou com Abrão nem com Sarai. Deixou que eles convivessem, amargassem as consequências da desobediência, da carnalidade. Deus silenciou-se, e agora Deus volta dizendo: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, e digo, submeta-se à minha vontade e seja íntegro. Já está na hora, homem, cresce. E depois que Abraão, no verso 3, prostra-se, numa atitude não somente de adoração, mas de compreensão que as coisas agora
mudaram, pelo menos estão mudando mais radicalmente ou consistentemente, seria a melhor expressão, dentro de Abraão. Mas lembre, irmãos, estamos lidando com um período de 23 anos. Nós somos tão apressados para as coisas de Deus, né? Deus é perfeito e santo, Deus não precisa de tempo. Eu preciso de tempo. Meu pecado me atrapalha muito. E Deus é tão paciente que não desiste dos seus. Está aí Abraão, há 23 anos, nos dando uma prova disso. Deus continua, nos versos 4 e 5. De minha parte, olha que pessoalidade de Deus interessante. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Irmãos, esse nome Abrão significa pai exaltado. Há muita importância nesses nomes, os nomes no Antigo Testamento, no Novo também, mas tem todo um aparato de informações no significado desses nomes. Deus chama seu servo de Abrão, e esse nome significa para a comunidade da época que ele seria um pai exaltado. E com 99 anos a coisa não estava acontecendo. Isso deveria estar gerando algum tipo de embaraço para Abrão há muito tempo. O pai exaltado, sem filhos, e para não dizer que não tinha filho, ele tinha filho com uma esposa emprestada, uma escrava egípcia. A situação não era muito boa. Aí, para complicar mais um pouquinho, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, e Abraão significa pai de muitas nações. Agora é que o homem não sai mais de casa. Só Deus via o que ninguém via. E continua sendo assim. Deus continua olhando para mim e para você e vendo coisas que nem nós vemos. Lembro-me muito de Jefité. Gideão, perdão. Gideão malhando o trigo no lagar. Não sei se vocês lembram desse episódio. Estava olhando um buraco que era para se pisar frutas oleosas. E ele seria o lagar, malhando o trigo. Para malhar trigo você deveria estar num lugar alto, para poder, ao bater o trigo na peneira, jogar para cima o vento, bater, levar a palha e descer só o trigo. Ele estava com medo dos filisteus, estava com medo de morrer. Aí me aparece um anjo do Senhor e diz: homem corajoso, valente, vem cá que Deus tem um trabalho para você. Aonde estava o valente ali? O homem estava malhando um triguinho no buraco, morrendo de medo de morrer. Mas Deus viu que o Gideão seria. Naquele momento, era apenas aquele que, humanamente falando, serviria para nada. Como é bom lembrar que Deus nos vê assim. Né? Eu creio que tudo era muito constrangedor para Abraão até aqui. Já tinha sido dito então lá desde o capítulo 12, há um tempão atrás, que ele ia ser então pai de um montão de gente, uma grande nação. Agora ele é informado que ele vai ser pai de uma multidão. O texto continua no verso 6 dizendo que ele vai ser pai de reis. A aliança de Deus com Abraão não ficava só entre Deus e Abraão, mas todos os descendentes de Abraão, no verso 7, estão debaixo dessa aliança. E ele olha em volta, só acha Sara, ou Sarai ainda, e Agar e o filho da escrava. A situação continua difícil para o entendimento de Abraão, mas ele está lá. Aí Deus vai nos versos 9 a 14 e estabelece os critérios da aliança. Eu acho isso tão pessoal que está acontecendo aqui, irmãos. Essa proximidade de Deus é muito bacana. No verso 4, Deus disse, da minha parte, uma ideia de que, vocês lembram que lá no capítulo 15, nós falamos de Deus fazendo um acordo, como se fosse um acordo de cartório, que fosse no cartório fazendo uma negociação entre partes, Deus manda que ele pegue os animais, corte no meio e tal, ratificando com sangue a questão de um negócio, de uma aliança que não tinha o carimbo do cartório, mas tinha a oficialização pelos meios naturais e comuns para a época. Agora Deus está fazendo algo totalmente espiritual, ligado a uma herança eterna, uma herança especial e divina.
E Deus trata isso com muita pessoalidade. No verso 4, Deus diz assim: de minha parte, olha, em outras palavras, eu vou ratificar com você a minha promessa, vou fazer a minha parte. A gente vê isso nos versos 4 a 8. Aí depois, no verso 9, ele diz: agora, de sua parte. Nós temos uma tendência de achar que sempre Deus nos deve, e Ele que só é que tem que fazer as coisas por mim, porque eu sou um pobrezinho de Jesus que não tem jeito, eu que preciso de tudo. Deus é Deus, então Ele que tem que fazer tudo por mim, porque eu não posso fazer nada. Deus não nos vê assim, não. Deus diz muito claramente no texto, no verso 4, de minha parte eu faço isso, isso. Estabeleço, ratifico com você a minha aliança. Agora, de sua parte, Deus exige que Abraão se submeta aos critérios da aliança. Deus exige obediência dos seus. Não é apenas um relacionamento de usufruto, de exploração. É um relacionamento de adoração e serviço. Servimos e adoramos o Rei. Temos que amadurecer nisso, irmãos. E eu creio que Abraão está tomando o seu último comprimido aqui para esta fase de sua vida. De minha parte é isso, Abraão. Agora, de sua parte, eu vou estabelecer critérios para que você se submeta. Isso quer dizer muito claramente, irmãos, que para que essa aliança que Deus estaria estabelecendo com Abraão, ela era condicional. Havia uma condição, sim, a condição era a obediência. A gente tem uma tendência muito grande a achar que podemos nos relacionar com Deus como se Deus nos devesse sempre alguma coisa. Como se eu fosse tão bom que Deus vai me atender por causa da minha bondade. Já aprendemos essa, já passamos por essa fase, né, irmãos? Somos tão bons que Deus precisou mandar o Filho dele morrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado, porque nada mais resolveria o nosso problema de pecado, a não ser Deus enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então a exigência para Abraão e para os descendentes de Abraão era que eles fossem circuncidados. O verso 10 diz assim: esta é a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, aliança que deverá ser guardada. Se guardar aqui não é sinônimo de botar no bolso. Se guardar aqui é sinônimo de obedecida. A minha aliança deve ser obedecida. Os critérios da minha aliança devem ser obedecidos. É isso que significa esse guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é colocá-los na gaveta ou dentro da Bíblia, mas é seguramente aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esses são os que me amam. Encontramos lá em 1 João. É a mesma expressão. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Irmãos, a circuncisão não foi uma invenção de Deus. Circuncisão é aquela cirurgia que hoje seria a cirurgia de fimose no homem, naturalmente, no órgão sexual masculino. Era a circuncisão que não foi uma invenção de Deus, porque seguramente naquela cultura eles não tinham facilidades para a higiene pessoal. Não se tinha banheiro público, muito menos fácil sabão. Eu fiz um estudo há pouco tempo sobre isso, e chega a ser assustador os problemas de higiene nos dias, nesse processo do êxodo do Egito, nessa movimentação dos povos do Oriente Médio Antigo. Já era um problemão nos dias de Roma. Somente os ricos tinham os aquedutos, que eram com muita grana, eles passavam dentro das grandes casas, das grandes mansões, dos políticos e dos militares de alta patente. A maior parte da população não tinha acesso a sabão e pouca água. Isso já nos dias de Jesus, hein? Então o problema de higiene era sério. E relações sexuais sem a higiene geraria doenças venéreas, doenças de todo tipo, poderiam levar até morte. Então não era algo novo a questão da circuncisão. Deus utilizou-se de algo que era conhecido na época para firmar um pacto
na carne, é o que o texto nos diz. Já apontando, sem dúvida alguma, para aquilo que aconteceria na cruz, que sangue seria derramado, de uma vez por todas, pelo pecador. E aqui, este vínculo que Deus estabelece, seria um vínculo de obediência, um vínculo de purificação, preservando o seu próprio povo, que viria da descendência de Abraão, tendo em vista que a possibilidade de problemas de morte, muitas mortes por questões de doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, deveria ser algo muito alto. Talvez não houvesse uma nação de Israel futuramente, por questões óbvias de saúde pública. Deus estabelece um critério, Deus muda o padrão, e a circuncisão torna-se algo altamente distintivo para os judeus, porque se torna o símbolo dessa separação, símbolo da obediência, da submissão de Deus, de Abraão a Deus diante da aliança, que daria a Abraão toda uma descendência e abençoaria as descendências de Abraão e até os nossos dias. Fora que era uma coisa meio corajosa, porque não tinha SUS, Unimed, anestesia, não é? Era como o mais comum para a época era usar aquilo que nós chamaríamos hoje de uma pederneira, uma pedra que atritando uma na outra, ela sai faísca, elas são ásperas. E esse corte era feito normalmente com esse instrumento de corte eram pedras afiadas, tipo uma pederneira. Não devia doer um pouquinho. Por muito menos, não sei se foi por muito menos, mas por coisas talvez semelhantes, no passado recente de Abraão, ele entregou a mulher dele como prima, ou como irmã lá para o faraó. Não era um cara muito corajoso historicamente, Abraão. Né? Já teve medos na sua história, nós já vimos isso. Não é à toa que Deus diz logo no verso 1 de cara, antes de firmar a aliança com Abraão, Deus diz, primeira frase de Deus nesse novo momento de aproximação de Abraão, Deus diz, eu sou Deus Todo-Poderoso e ordeno que você ande na minha vontade e seja íntegro. É assim que a minha aliança vai funcionar, a partir da sua integridade, da sua obediência. Legal pensar na questão da circuncisão, não somente na realidade dos seus benefícios físicos, mas ela tem, obviamente, toda uma implicação espiritual muito bacana. A circuncisão, ela traria para os filhos, por exemplo, um momento complicado de dor, mas pequenininhos, com 8 dias, né? Mas relembraria sempre essas crianças a obediência dos seus pais. Essas crianças cresceriam lembrando, olha, fomos circuncidados sim por causa da obediência dos nossos pais, que obedeceram ao nosso pai Abraão, que temeu ao Senhor e guardou a aliança. Olha que processo bacana, que marca e marcou a história, sem dúvida alguma, de toda a nação judaica. Então a circuncisão seria a lembrança dos benefícios da aliança, como também as responsabilidades do povo diante dessa aliança. Passado esse momento, então, Deus para de falar com Abraão, ou sobre Abraão, e começa a falar sobre Sara. Eu creio que as pernas de Abraão devem ter dado uma tremida aqui. Até esse momento, Deus havia então prometido um filho a Abraão, mas ele não tinha esse filho ainda, pelo menos de Sara, porque Deus disse que ele teria um filho, mas não identificou exatamente a mãe. Quem seria a mãe? Até agora não ficou totalmente claro. Estava óbvio, né? Mas Sarai já deu o jeitinho dela lá atrás e ele ainda estava naquela situação. Abraão era um cara meio confuso nesse momento. Deve ter sido um choque para Abraão as palavras do Senhor aqui nos versos 15 a 16. Acompanhe aqui no slide. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis e povos.
Irmãos, isso já estava totalmente implícito lá em Gênesis 12, versos de 1 a 3. Mas até então, nem Sarai, nem Abrão estavam seguros diante da sua própria ansiedade e incredulidade. E o pecado tem essa capacidade de nos fazer não deixar de afirmar. Nós não deixamos de afirmar que foi Deus quem disse, mas nós somos lentos em ficar seguros de que aquele que disse cumpre o que disse. É o nosso problema. A promessa, então, de um herdeiro definitivamente está fechada em Abrão e Sara. Agora não tem mais o que correr, não tem mais jeitinho. A resposta de Abraão a isso, ela é muito curiosa, muito interessante. Isso aqui dá o que pensar. Depois disso, Abraão prostrou-se rosto em terra de novo. Já aconteceu isso lá no versículo 3. E eu creio que com essa mesma postura, agora um prostrou-se bem mais maduro, ele prostra-se em terra e riu-se. Mas que ele deu um assim embaixo dos panos e riu-se. E disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Porque Deus tinha 99, Deus disse que um ano depois ele teria um filho. Então daria 100. Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Que situação. Antes da gente jogar as pedrinhas. Alô. Antes da gente apedrejar o nosso querido Abrão, eu creio que a gente precisa pensar em algumas coisas. Eu acredito aqui, só uma interpretação direta do texto, nos faz perceber que Abraão não está falando com Deus. Ele não está falando com Deus. O texto diz que ele riu-se de si mesmo e disse para si mesmo: como é que eu posso, com 100 anos, ter filho? Ele está meio chocado. Eu não vejo aqui de forma alguma um riso de deboche. Está mais para um riso de pânico do que de deboche. Está meio apavorado Abraão aqui. Ele não sabe bem como é que... É muita impossibilidade junta. Riso, meus irmãos, pode muitas vezes ser uma resposta para coisas que nos constrangem e nos pegam desprevenidos. Tem algumas pessoas, quando ficam nervosas, muito tensas, o que fazem? Riem. Né? Tem gente que é assim. Eu creio que Abraão aqui está prostrado no chão, com a mão assim no rosto, diz que está prostrado, prostrou-se, e está lá: Senhor, eu vou ter filho com 100 anos, Senhor, não pode ser. Ele está com um misto de vergonha, com constrangimento, com dúvida, com questionamento. Ele é pecador que nem nós, ou foi pecador que nem nós somos agora. Há alguma incredulidade aqui também? Sim. Mas não com aquele tom. Daqui a pouco vamos ver a mesma coisa acontecendo com Sara, mais adiante. Há uma questão de incredulidade. Sara ainda tem mais um detalhezinho que comprometeu o riso de Sara, que a gente vai ver semana que vem ou na outra. Mas aqui o momento de Abraão é bem de não acreditar que ainda dava para ele ter filhos. A coisa é meio tensa e duvidosa. Eu creio que até aqui a dúvida ainda fazia Abraão acreditar que Ismael seria seu filho, ou seu herdeiro. É o que diz, inclusive, do verso 18. Depois disso aqui, Abraão ainda vira para Deus e diz: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ele não está entendendo muito bem ainda a coisa. Mas os planos de Deus não seriam alterados. Sabemos que o propósito de Deus era dar a Abraão e Sara um filho, e nenhum filho substituto resolveria, satisfaria os propósitos de Deus, enfim, que estariam completando-se lá na frente em Jesus. Nenhum outro satisfaria essa necessidade espiritual.
Vemos isso no verso 19, que diz assim: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele, Isaque, o que vai nascer ainda, estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para com os seus futuros descendentes. É muito legal, meus irmãos, ver que Deus, depois de tudo isso consumado, definitivamente apresentado, não há mais dúvidas, Deus deixa claro, tira todas as dúvidas de Abraão, está tirando Abraão de cima do seu pé, dizendo: Abraão, já está na hora de andar sozinho, é assim que vai acontecer, eu sou assim, está entendendo, Abraão? Aí Deus ainda vai assim: mas eu não esqueci de Ismael, não. Lembra quando Deus encontrou Agar lá no caminho, fugindo para o Egito, correndo de Sarai? Aí Deus ainda diz no verso 10 que cuidaria de Ismael, não esqueceria da promessa que fez a Agar. No verso 20 diz que Ismael seria pai também de grandes nações, 12 príncipes viriam da descendência de Abraão, mas também diz no verso 21 que as bênçãos espirituais seriam exclusivas para os descendentes de Abraão e Sara, de Isaque. Aqui nós podemos ver, e me deu saudade daquela série de mensagens que eu vou pregar em breve, sobre a soberania de Deus na salvação. A gente pode ver perfeitamente a doutrina da eleição aqui nessa promessa que Deus tem para Isaque. Falaremos disso mais à frente. Então, nosso pai da fé aqui em treinamento, ele fecha essa fase obedecendo integralmente a Deus, e é o que diz, que vamos relembrar lendo aqui os versos 23 a 27, ele completa esse processo do seu treinamento para pai da fé, obedecendo a Deus. O verso 23 diz assim: naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados como estrangeiros. A obediência começou pela autocircuncisão. Irmãos, o que esse homem não teve de coragem no passado, ele teve agora. De obedecer ao Senhor, na carne. Tão carinhosamente no Espírito Deus o conduziu, e ele tantas vezes foi desobediente, fazendo as coisas por sua conta. Agora Deus exige integridade à vontade dele para que se cumprisse a sua aliança. O cumprimento da sua aliança dependeria da obediência de Abraão. E ele agora, dando uma prova de amadurecimento, ele em si mesmo promove a circuncisão, e depois do seu filho Ismael e em todos de sua casa. Algo tanto físico quanto espiritual aqui, de grande relevância diante da necessidade que temos que ter de coragem para obedecer. Coragem para obedecer. Deus não tem nos pedido de forma alguma nenhum sacrifício físico. O sacrifício tinha que ser feito por nós, foi completamente feito na cruz por Jesus. O que nós não temos coragem é de obedecer mesmo. E deixamos de desfrutar de uma série de bênçãos espirituais, porque somos covardes no que diz respeito a obedecer o que já conhecemos. O caminho da fé sempre, sempre passará pela obediência. Não há plano B para isso. Eu quero terminar pedindo para os irmãos pensarem comigo em algo muito, muito significativo. Tudo isso, como eu já disse há pouco, não é novo. A gente tem essa informação sobre a vida de Abraão, enfim, tudo o que aconteceu. A maior parte da vida de Abraão, a maior parte da vida, foi nesse processo do chamado, que vimos ali em Gênesis 12, de 1 a 3. Todo esse desenrolar da vida de Abraão, todo esse processo de crescimento, a maior parte da vida foi aí. Ele começa, é incrível como ele levou a maior parte da sua vida para começar a entender 67 palavras.
essa boa parte da vida de Abraão passou para ele compreender o que significavam essas 67 palavras, 3 versículos, 24 anos praticamente, de processo de aprendizado. Em algo que eu digo processo porque não acabou, o processo vai se completar lá em Gênesis capítulo 22, no contexto de Isaac, para aprender 3 versículos, aproximadamente 67 palavras. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Se Abraão levou uma grande parte da sua vida para aprender 3 versículos, como é que pode a gente achar que já chegou num ponto da vida cristã, que já sabe tudo, que já amadureceu, que já tem todas as respostas? Como é que pode a gente julgar que já sabe tudo sobre Romanos 11, 33 a 36, quando o apóstolo Paulo fala sobre a profundidade da riqueza, da graça de Deus? A gente não sabe o que é isso. A profundidade da riqueza, da graça de Deus. Isso que te trouxe aqui, você acha que foi porque alguém te convidou, porque você está acostumado a vir aqui? Esse amor de Deus que nos constrange diante do nosso pecado e nos faz ver que tem coisa errada, que precisa ser confessada e abandonada. Não conhecemos a profundidade da graça de Deus, não. Estamos aprendendo. Deus não está nem um pouco preocupado em nos dar nada de novo, irmãos. O que temos de porção da sua palavra revelada é absolutamente suficiente. Mas uma coisa é fato, certamente Deus quer que a gente se apegue de forma obediente e comprometida com aquilo que a gente já conhece. Como eu tenho dito e vou repetir, o nosso problema não está naquilo que a gente não conhece da palavra de Deus. Nosso maior problema espiritual está naquilo que a gente já conhece e abandonou, e decidiu não obedecer. Nos acovardamos diante de verdades já compreendidas por nós, que nós já confessamos como verdades que vêm da palavra de Deus. E é aí que está a nossa necessidade de ser empurrado por Deus ou andar nos pés de Deus, porque com nossas pernas a gente geralmente cai. Quanto mais a gente conhece a vida de Abraão, mais a gente vê esse processo da vida cristã, como é dinâmico, como a gente cresce, como nós somos dependentes de Deus para crescer. Em meio a esse monte de vitórias e derrotas que Abraão teve aí, esse ciclo de sobe e desce durante essa fase de treinamento, sabe o que mais aconteceu aqui? Mais ele aprendeu sobre Deus, mais ele conheceu de Deus e mais Deus permitiu que em cada momento de derrota, tanto no silêncio de Deus quanto na aproximação de Deus, cada fase que passava era Abraão mais perto de Deus, se aproximando mais à medida que ele conhecia mais o Senhor. E essa aproximação é muito legal, ela é muito crescente. No início, só Deus falou com Abraão lá no versículo 1 do capítulo 12. 24 anos depois, já vemos uma conversa de Deus com Abraão. Agora a gente, lá na frente, em Tiago capítulo 2, verso 23, a gente vai ver Abraão sendo chamado de amigo de Deus. Como é importante crescer, como a gente subestima o processo de crescimento. A gente não pode ter uma relação estática com Deus. Deus não quer uma relação conosco estática, ou seja, imóvel, parada. Deus requer que nós nos aproximemos dEle. E Deus permite, muitas vezes, derrotas, porque nós somos muito melhores na derrota do que na vitória. Quando a gente está sofrendo, a gente ora mais, não ora? É a velha história que eu tenho falado constantemente. A gente está doente, a gente pede socorro. A gente está sem emprego, a gente pede, Senhor, eu preciso de emprego. A gente faz aquelas burradas que na hora que parece que está tudo bem na hora, né? Mas depois vem a consequência, a gente geme diante de Deus. Já viu como a gente se aproxima de Deus nas derrotas? Deus não quer que a gente perca, não. Mas em nossos fracassos, Deus nos aproxima dEle na nossa humilhação. Deus também tem prazer nas vitórias, e quando nos entendemos as vitórias como obra de Deus na vida da gente, a gente também se aproxima do Senhor. E é assim que Deus vai nos conduzindo. Isso não é estático, isso não é imóvel. Isso é algo que tem movimento.
A vida cristã é uma vida que nos coloca sempre em movimento. A vida cristã ela não é algo estático, onde você fica ali sentado esperando chover bem. Tem uma música que diz aí, chuva, chuva, não tem negócio, eu nem gasto tempo ouvindo essas bobagens. Eu não acho que a vida cristã é uma chuva de bênçãos, não. Eu acho que a vida cristã precisa ser o Senhor Jesus, a palavra de Deus na veia. Eu não tenho que esperar chuva, não. Eu tenho que estar com Cristo em mim. A esperança da minha vida é não estar, em momento algum da minha vida, afastado do meu Salvador. Habitado pelo Espírito Santo, eu tenho o privilégio de um vínculo tão íntimo com Deus, que eu não preciso de chuvas esporádicas, porque eu vivo em Cristo Jesus. Abraão está aprendendo a andar sozinho. Eu creio que Deus está nos ensinando também. Deus ele vai, sem dúvida alguma, nos permitir uma vida cristã agitada. Por isso que Ele permite esses momentos de vitórias e derrotas. Ele permite a falha, como permitiu para Abraão um monte de vezes. Mas tudo para aproximar Abraão dele e tornar Abraão o pai da fé que vai ser daqui a pouco. Deus pode até silenciar-se um tempão, como fez com Abraão por 13 anos. Mas o propósito era mostrar a Abraão que o pecado tem consequências. E a pior consequência que o pecado pode trazer para nós é o silêncio de Deus. O maravilhoso disso é que mais cedo ou mais tarde, Deus carinhosamente, do seu jeito especial de fazer tudo, Ele vai e nos aproxima dele de novo. E nos traz para perto de novo. E a vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã é dinâmica, é uma caminhada na fé muito, muito movimentada, se queremos de fato andar segundo a vontade de Deus e com integridade. Não é apática, não. Não é esperando chuva, mas é vivendo intensamente as verdades que compõem todo o que temos agora de informações sobre Deus, da obra salvadora de Deus por nós através de Jesus Cristo. Isso é plenamente suficiente para tornar a tua vida uma vida obediente, cheia de responsabilidades. Você sendo recebedor, sim, de bênçãos espirituais e cheio de responsabilidades por essas bênçãos que Deus tem te dado através do presente da salvação. A vida cristã é dinâmica. Abraão conheceu isso, está conhecendo isso ao longo da sua vida, está caminhando. E agora, finalmente, eu creio que ele está começando a descer dos pés de Jesus, ou dos pés de Deus. Eu creio que Deus espera isso de nós. A gente não pode esquecer, o caminho da fé sempre nos conduzirá à obediência. Sempre. Não há como eu dizer que eu tenho fé em Deus e eu ter uma vida apática, estática e inútil. Fé em Deus me leva a me submeter à vontade do Senhor e ser íntegro. E aí então nós não somos alvos de chuvas esporádicas, mas nós seremos sempre alvos da bênção maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos conduz tão amorosamente à Tua vontade. Obrigado pela Tua paciência. Obrigado a Deus por andarmos sobre os Teus pés de forma tão segura. Ainda que isso seja uma figura, uma ilustração, ó Deus, como é verdadeiro esse cuidado Teu conosco. Ajuda-nos a nos sentir protegidos, guardados, mas também responsabilizados em Te obedecer, ó Pai, em nos submeter à Tua vontade, a nós revelado, ó Deus, com integridade. Ó Deus querido, ajuda-nos a ter prazer nessa dinâmica da vida cristã. Essa dinâmica vai envolver momentos de derrotas, mas vai envolver também momentos de arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados, restauração e alegria de estarmos mais próximos do Senhor. A vida cristã vai nos envolver também com momentos de grande felicidade, de bênçãos espirituais, onde poderemos estar tão próximos da Tua fidelidade, ó Deus. E aí cabe a nós sermos responsáveis em permanecer firmes na fé,
continuando em obediência e temor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar caminhando como Abraão está caminhando. Ó Deus, não sabemos o que o Senhor vê, mas o Senhor sabe tudo, ó Pai. O Senhor vê coisas que nós não podemos, obviamente, ver. Mas o Senhor, ó Pai, sabe tudo sobre nós, para amanhã, para depois. Nada do que está acontecendo agora está fora de um propósito soberano, ó Pai, de nos tornar aquilo que o Senhor vê. Ajuda-nos a ter essa vida dependente, obediente, submissa à Tua palavra que temos conhecido. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, dirigida, guardada pelo Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, os grandes desafios de trabalho, desafios relacionais, familiares. Em nome de Jesus, capacita. Dá, ó Deus, sabedoria, discernimento. Nos ajuda a caminhar seguros, crendo nas promessas do Senhor. Peço pelos enfermos, ó Deus, lembro do Gustavo, lembro, ó Deus, do seu Ari, com tanta idade, com dengue, ó Deus, lembro do Cido, que está sempre aqui, e agora por enfermidade, ó Deus, não está. Ajuda-os, restaura-os, ó Deus, ajuda-os a passar essa fase dolorida. Sei com tantas lutas que a cidade enfrenta com esse problema da dengue, ó Pai, tem misericórdia, ajuda o poder público a agir corretamente, médicos, hospitais, dá os recursos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Assim eu te agradeço, ó Pai, e te peço, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus